Olá! Hoje é dia 26 de dezembro de 2025 e vamos aqui falar de um tema muito importante e, infelizmente, controverso também, que é a obediência. Até que ponto devemos obedecer? Até que ponto a obediência é algo positivo? Pois é, se nós voltarmos no tempo, e fazendo aqui uma breve análise nesse sucinto vídeo, nós vamos ver que, por exemplo, lá na filosofia clássica, nós temos o caso, por exemplo, de Sócrates, que, condenado injustamente pelas autoridades de Atenas, submeteu-se mesmo assim a elas por acreditar que a ordem legal sustentava a vida comunitária. Isso lhe custou a vida, né? Mas Sócrates, com esse seu ato, manifestou a sua crença na importância da obediência, ainda que isso lhe custasse a própria vida. Mais à frente um pouco, no período aí moderno, nós temos outros filósofos como Thomas Hobbes, por exemplo, que acreditava e apregoava a obediência a um soberano absolutista, né? Defendendo que essa era a única maneira de evitar ou de escaparmos do caos, que é a guerra de todos contra todos, né? Temos Immanuel Kant, que também, como defensor que era do livre pensar, defendia sim o livre pensar, mas regado a uma submissão e obediência às leis civis, né? E aí, passando um pouco mais adiante, já na filosofia contemporânea, temos filósofos como Michel Foucault, por exemplo, que se debruçou um pouco sobre a questão da obediência como sendo produto de sistemas de poder, de repressão e disciplina, né? Ah, Afirmando que a filosofia ela deve propor um modo de vida que resista ao excesso de obediência e que busque as práticas da liberdade intelectual e do ser humano como um todo, né? Bem, e como que nós vemos o próprio Deus falar a respeito dessa questão da obediência? Bom, é fato que ao longo da Escritura nós teremos impressões distintas acerca desse tema da obediência, porque a Escritura, no seu eixo de progressão da revelação de Deus aos homens, ela vai passando por diferentes níveis de compreensão, não só acerca da obediência, mas acerca de muitas outras coisas também. Mas, como Paulo vai afirmar lá em Gálatas, na plenitude do tempo veio Cristo. E João também vai afirmar em João, salvo engano, capítulo 1, 17, que a lei foi dada por Moisés. E a lei, ela era pautada exatamente na obediência. A lei ali para Israel era uma questão de bênção ou maldição. Se Israel obedecesse às leis dadas por Deus por intermédio de Moisés, Israel prosperaria, teria muita paz e vários tipos de bênçãos materiais e espirituais também. Agora, se Israel falhasse e desobedecesse às leis de Deus, eles colheriam maldições advindas dessa desobediência à lei de Deus. Pesado, né? Bem, nós vamos ler ali o apóstolo Paulo falando que, obviamente, o intuito de Deus jamais foi o de maneira definitiva colocar uma lei objetiva como sendo o alvo final dos homens e o alvo final da sua vontade para a criação, a começar da humanidade, né?
De maneira que o israelita, ali dos tempos de Moisés, ao deparar-se com esse conjunto de leis, deveria perceber na sua consciência que ele era totalmente inapto, inadequado para aquilo e que não teria condições de obedecer aquelas leis de maneira definitiva, restando-lhe somente pedir a misericórdia de Deus. Então a lei, ela tinha por objetivo conduzir o homem à consciência da sua falibilidade, da sua incapacidade de ser justo por seus próprios meios e clamar a Deus a misericórdia, clamar a Deus pela misericórdia e pela graça do Senhor. Bem, e aí, como eu estava dizendo, temos Cristo que se revela e nos mostra qual é o padrão perfeito com relação a esse tema da obediência, né? Primeira coisa que nós temos que entender, que nós vemos ali no ministério e nos ensinos de Cristo com relação à obediência, é que ela não é algo cego, mas ela nasce da confiança profunda em Deus. Que confiança é essa? Essa é uma confiança que se pauta na experiência com Deus ao ver a bondade de Deus, perdão, em toda a sua obra de criação e ao longo de toda a sua trajetória com a humanidade e com a criação. E com base nesse alicerce da bondade de Deus, vista e testemunhada ao longo da criação e ao longo da trajetória de Deus com a humanidade e com a criação, você teria então essa confiança em Deus, entendendo que Deus, ele enxerga de forma perfeita tanto o imediato quanto a eternidade, sabendo perfeitamente o que é o ideal para toda a criação, né? E no ministério de Cristo, por amor a Deus, nós vemos essa confiança de Jesus Cristo, do Jesus de Nazaré, em Deus. O ápice dessa obediência e consequente submissão de Cristo a Deus em amor, nós vemos na cruz, que é, como eu disse, ali o auge, né? O ponto mais alto de toda a renúncia de Cristo ao longo da sua vida, né? Ali no momento da sua paixão, quando ele clama a Deus para que, se possível, ele fosse ah, ele fosse poupado daquele martírio, né, pelo qual ele passaria, sendo que, no entanto, ao final ele diz: no entanto, seja feita a tua vontade. E isso nos mostra que Cristo sabia que a vontade de Deus, que era a redenção plena de toda a criação e que passava por aquele momento da cruz, Deus sabia, Deus tinha ali o melhor para a sua criação, por meio da redenção que passava por aquele momento da cruz, e Jesus, ao saber disso, se entregou totalmente à vontade de Deus, sabendo que ela é perfeita. Aliás, a Escritura diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Guarde essas três palavras: boa, perfeita e agradável. E é isso, é o conhecimento de que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável que nos motiva a obedecê-lo, não de forma cega e não forçosamente, mas em amor e autenticamente, né? Ah, nós temos aí hoje um mundo nos desafiando muitas vezes.
Eu tenho certeza que você, independentemente do país em que você vive, você se depara com muitas leis humanas, né? Ah, e aí você deve, às vezes, ficar um tanto quanto coagido. Obedeço tudo isso ou não? Pois é, Cristo também mostrou que ele obedecia às autoridades humanas delegadas por Deus. Como temos aquele exemplo, quando Pedro recebe a cobrança dos impostos de Roma, que era um país autoritário, que estava ali impondo, né, coisas muito ruins à nação de Israel, mas ao procurar Jesus, Jesus se antecipa a ele e diz: Pedro. E aí ele leva Pedro a pensar sobre a injustiça dos governos humanos, que acertam, mas erram muitas vezes também. Mas qual foi o exemplo de Cristo? No entanto, para que não escandalizemos ninguém, a despeito das imperfeições da autoridade e das autoridades humanas, paga o tributo. Deu lá uma moeda, na verdade deu não, né? Ele mandou Pedro ir lá pescar um peixe, e de dentro do peixe saiu a moeda, que seria o suficiente para ele pagar os tributos por Pedro e por Jesus. Interessante, né? Mas até que ponto vai isso? Essa submissão, ainda que com entendimento, deve produzir uma obediência plena e irrestrita? Há apenas uma condição em que nós estamos livres e, aliás, não devemos obedecer às autoridades locais, às autoridades civis delegadas por Deus. Qual seria ela, Eric? Aquela que nós lemos em Atos, quando os apóstolos estavam pregando o evangelho e ali coagidos pelas autoridades judaicas, eles são compelidos a deixarem de pregar a palavra de Cristo. E aí eles respondem: bom, vocês julguem se nós devemos obedecer a Deus ou aos homens. Então, esse é o limite. Devemos obedecer às autoridades, ainda que sejam imperfeitas, desde que elas não se oponham à autoridade suprema e perfeita, que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mesmo se não gostarmos dos governos humanos, devemos obedecê-los, desde que eles não se dirijam de encontro às autoridades. De encontro. Cuidado que aqui é contra, ok? Muito bem. Então, a nossa obediência a Deus deve ser até a morte. Filipenses 2:8, leia lá depois. Jesus obedece ao Pai por amor em João 14:31. Obedecer é melhor do que sacrificar, 1 Samuel 15:22, que confirma aquilo que eu disse. Ou seja, obedecer a Deus com entendimento e em amor e, consequentemente, em confiança plena para com Deus é muito melhor do que meramente fazer coisas que temos que fazer, porque nos são impostas, seja por homens ou, entre aspas, por Deus, porque Deus não impõe nada, fazendo nós essas coisas sem entendimento e com um espírito errado diante de Deus, com um espírito que não é um espírito de amor e de entendimento daquilo que se está fazendo. E João 15:14, a amizade com Cristo inclui essa obediência com entendimento e em amor para o nosso crescimento. Espero que você tenha sido abençoado. Te desejo aí um excelente final de ano e até o nosso próximo vídeo. Deus abençoe.